Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao projeto Estatística para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo. Esta é a aula 1 da trilha 10 da trilha de teoria de Python, né? Na qual a gente vai falar aí como é que a gente vai fazer em Python alguns exercícios que a gente viu na trilha de teoria da semana 10, tá? Então, o que que eu vou mostrar para vocês agora? A gente vai fazer um paralelo entre o conteúdo, um determinado conteúdo da trilha de teoria e como é que a gente resolve isso usando o Google Colab, o ambiente do Google Colab que a gente já viu em aulas anteriores, tá? O Google Colab eu vou falar rapidinho aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o canal já sabe como é que funciona, mas é só para quem está começando ou pegou esse vídeo aleatoriamente, é legal para a primeira aula da trilha de Python saber, dessa semana, saber como é que faz, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, pessoal, no conteúdo que você precisa para poder entender legal essa aula. Então, aqui a gente tem o nosso conteúdo que está lá na nossa playlist, no nosso site, que está tudo na descrição do vídeo, tá? Incluindo o código que eu vou fazer aqui em Python. O link vai estar na descrição do vídeo também. Então, isso aqui é a primeira aula da semana 10, que é relativo à estimativa da média aritmética e da proporção, tá? E aí, na aula 1, eu falo dos conceitos, o que que é estimativa de ponto e intervalo. Esse conceito é muito importante, por exemplo, porque você usa em eleições, porque você, obviamente, faz uma pesquisa por amostragem, você seleciona uma parte da população para estabelecer, por exemplo, uma determinada medida. Aqui, no caso, é saber a intenção de voto, né? Enfim. E aí, é claro, esse valor tem uma margem de erro para mais ou para menos. Todo mundo já viu pesquisa de opinião e é importante você tem aquela nuvenzinha, né? Meio que tem aquela nuvenzinha em torno de um valor. Na verdade é isso, você tem uma nuvem de incerteza, uma nuvem de variabilidade ali no caso, tá? É daquela medida que você obteve por amostragem, extraindo um pedaço da opinião de toda a população, que é muito caro de você obter a opinião de toda a população, ficaria uma pesquisa inviável do ponto de vista econômico. Então, pensando aqui, pessoal, o que que a gente tem na aula 2? Na aula 2 eu ilustro esse exemplo, esse conteúdo, com um exemplo numérico, tá? Então a ideia aqui tem uma situação que é a situação o seguinte, que tem uma empresa que quer lançar um produto novo, só que antes de decidir o preço, ela faz uma pesquisa de mercado e pega uma amostra com 36 produtos similares, né? Então ela está fazendo uma amostragem, ela não vai pegar todos os produtos que existem no mercado. E essa amostragem aqui é importante destacar, pessoal, que tem que ser um valor maior ou igual que 30, tá? Para a gente poder usar os desenvolvimentos que eu estou fazendo aqui. Se for menor que 30, mais para frente eu vou explicar. Legal, então com 36 produtos similares, ela pegou cada preço de cada um desses 36, chegou numa média que deu R$ 70,5 e o desvio padrão deu 4,5. Tá? Então, baseado no valor de cada um desses produtos, dos 36 ali, fez a média e obteve o desvio padrão de todos os produtos. Qual é a estimativa de ponto da média de preço e sua margem de erro? Então, isso aqui, como é que eu obtenho? Na verdade, está dado aqui, ó. um- a estimativa de ponto é justamente a média. Então, eu uso a média amostral para ter a estimativa de ponto da média de preço. E a margem de erro não é simplesmente 4,5. Estaria errada essa resposta. Como é que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, fazer o ajuste de acordo com o tamanho da amostra. Como é que é esse ajuste de acordo com o tamanho da amostra? Você pega o sigma que você obteve aqui, que é 4,5, e divide por raiz de n. O que é raiz de n? É o número de produtos que você tem, é o número de elementos aí, de componentes da sua amostra, tá? E aí, com isso, 4,5 dividido por raiz de 36, que é 6, né? Então, 4,5 dividido por 6 dá 0,75. E ao final desse processo, você terá, então, o valor de 1,96 vezes sigma x barra, que é o valor ali de 0,75, o desvio padrão amostral. Tá? E eu multiplicando esses dois valores, você tem ali um erro para mais ou para menos de 1,47, que é a nossa margem de erro. Ok? Eu estou dando uma breve visão aqui, eu explico tudo na teoria, na trilha de teoria.
Se você quiser, você pode ir lá acessar. Já deve ter aparecido algum card em algum lugar aqui, a cada momento que eu citei cada aula. E aí, se você quiser mais detalhes, vai lá, tá? Muito bem. Agora então, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês que vocês podem usar uma coisa gratuita. O Google oferece algo gratuito, né? Eu posso usar uma série de documentos, planilhas, algo para fazer apresentação, né? Enfim, então aqui, ó, eu estou logado na minha conta, certo? E aí eu vou dar o Google Colab. Eu já estou logado no meu Google Drive, digamos assim, na minha conta Google, que é de graça, né? E lá, se eu botar no Google, escrever Google Colab, e eu clicar no primeiro link que aparece aqui, ó, Google Colab, automaticamente eu posso criar um novo notebook, ou seja, ele vai criar como se fosse um Google Docs, só que esse Google Docs é especial. Por quê? Porque eu posso colocar comandos Python para fazer uma série de coisas legais e bacanas que eu vou desenvolver ao longo dessa trilha e tenho desenvolvido ao longo de várias trilhas, tá? Então, se eu clicar em novo notebook, vou fechar aqui, vai aparecer uma janelinha dessa. Eu renomeei, eu posso simplesmente clicar aqui em cima e mudar o nome. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o link, eu posso compartilhar esse documento. E aí todo mundo pode entrar no documento, copiar e colar o código, ou simplesmente vem em arquivo e salva uma cópia no Drive. E automaticamente você terá gerado um documento Google no Google Drive que tem um comando Python, tá? Legal. Então, muito bem. Então, vamos lá. Olha só, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Vou colocar esta conta que está do lado aqui dentro do meu Google Colab. Eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou escrever os parâmetros do problema. N igual a 36, tá? Eu vou dar um zoom mais, pessoal, para vocês poderem enxergar melhor e ficar mais bacana o nosso vídeo. Então vamos lá, ó. N igual a 36, né? O X, né? Que é o X barra, que é a média amostral, vai ser 70, ou seja, a média calculada a partir dos valores extraídos de uma amostra, né? Então, muito bem. X igual a 70,5. O desvio padrão dessa amostra, 4,75, sem ajuste ainda, ok? Pelo tamanho da amostra. Aí o que, que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o sigma x barra, sigma x barra, sigma x. Vai ser sigma dividido por... Aí se você quiser, põe um parênteses aqui e põe n. Se você botar vezes duas vezes, ele faz expoente de meio. Expoente de meio é raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. O que, que é raiz quadrada? É um expoente elevar um número a meio, a 1/2. Isso é raiz quadrada, tá? Muito bem. E aí, o que, que vai acontecer agora? Eu vou simplesmente aqui botar mid x, né? A média amostral, mid x barra, vai ser igual ao quê? Igual a x. Não tem muito mistério aqui, tá? Só que o que que você tem que tomar cuidado aqui? Então, isso aqui não muda nada, né? Eu poderia ter colocado até, inclusive, aqui no início. É algo que só é uma questão de mudança de nome. Eu estou pegando o valor que eu coloquei na variável x e passando para mid x, não muda nada. Agora, a margem de erro, ela é obrigatoriamente sempre 1,96. E você vai me perguntar, mas por que 1,96? Será que não poderia ser diferente? Poderia, mas eu vou explicar isso nos próximos vídeos. Por que esse valor e por que poderia ser diferente. Isso fica para os próximos vídeos, tá? E finalmente, então eu venho aqui, ó, eu vou colocar então, eu vou mandar imprimir, porque veja o seguinte, o computador, ele vai fazer o que eu mandar. Então, se eu não mandar mostrar o conteúdo daquela variável através do imprima o conteúdo desta variável em inglês. Como é que se fala para imprimir o conteúdo de uma variável? Print. Aí eu botei um texto aqui, separei por vírgula, e aí vem de fato a variável para a qual eu desejo imprimir o conteúdo. E aqui também, ó, print, eu vou ter margem de erro, né? Poderia ser diferente aqui, poderia escrever margem de erro, tá? Não precisa ser igual. Pronto. Isso aqui é um texto que você vai juntar com o conteúdo da variável para ficar o que é fácil de entender. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou conectando no servidor da Google. Então, se a minha máquina não fosse potente, também não é tão potente assim, não há problema. Se eu tiver internet e tiver acesso a uma conta Gmail, de graça eu consigo
rodar isso aqui, porque eu estou rodando lá no servidor da Google, né? No servidor do Gmail, ok? Então aqui, ó, 70,5 e a margem de erro. Beleza, então bateu, eu tenho aqui um negócio bem bacana. E mais do que isso aqui tá fácil de eu enxergar passo a passo. Claro que eu fiz à mão, o primeiro exemplo eu fiz à mão, mas se eu quiser alterar algum elemento dessa minha conta, eu posso vir aqui, alterar e mandar rodar com uma facilidade tremenda, que aqui eu não tenho, né? Se eu faço à mão, é bom para validar o meu programa, para ter certeza que aquele programa tem o comportamento correto e adequado. Porém, quando eu quiser alterar valores e rapidamente calcular, isso é melhor feito usando esse ambiente do Google Colab, tá bom? Bom, pessoal, então, com isso a gente conseguiu fazer aí ilustrar bem, né? Como é que funciona, como é que a gente pode colocar um determinado exemplo numérico dentro do Google Colab. E próxima aula eu vou reforçar essa questão da facilidade que a gente tem de reutilização de código para fazer cálculos muito rapidamente usando aí Python, usando o Google Colab, tá bom? Então, muito obrigado se você gostou e curtiu. Dá um ok para mim para eu poder saber que esse vídeo é interessante para você, né? E não se esqueçam de que continuamos na próxima aula. Então, aguardo vocês na próxima aula lá. Obrigado, um abraço e até a próxima aula então, pessoal. Tchau.